em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada pros íntimos. 1, 2, 3 e já! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Puro Acaso, onde cada caso é um caso. E o episódio de hoje é um episódio excepcional, porque ele não é feito para ninguém em particular, mas ele também é feito para todo mundo. Hoje não temos um filme, temos informações e comentários sobre permanência estudantil, que para quem não sabe, eu vou contar daqui a pouco. Primeiro vou apresentar a galera. Então, para conduzir essa conversa aqui comigo, eu tenho hoje Arthur Gasparindo Moreira, biólogo e um cara que não fez uso de permanência estudantil. Bem-vindo, Arthur. Olá. Tem também aqui o Vinícius de Oliveira, estudante de Física Médica. Um cara que precisa desesperadamente de permanência estudantil, mas se recusa a pegar. Não é bem assim. Não é bem assim e não é sobre isso. Sejam bem-vindos. Eu me sinto muitíssimo bem-vindo. Eu acho que nós temos muitas coisas interessantes a conversar hoje. E nós temos a Gabriela Larissa! Eles lembraram! Eu tava esperando o Vabi terminar de falar, na verdade, gente. Eu lembrei faz tempo, tá? Enfim. O Vabi não lembrou, eu vi nos olhos dele que ele não lembrou. E nós temos a Gabriela Larissa, apresentadora do podcast e grande usuária de permanência estudantil ao longo da graduação dela, que faz bastante tempo já, na verdade. Então talvez ela... Não faz muito sentido eu dizer que ela está desatualizada, mas desatualizada com experiências, porque ela está perfeitamente atualizada. Bom, é isso aí. Pra quem não sabe, a Gabi, quando ela veio pra faculdade, ela morava em outra cidade. Então ela veio pra cá, ela não tinha onde morar, ela não tinha dinheiro também. Então ela precisou resolver esse problema que é estudar na faculdade sem ter um teto. E, por sorte, nós temos várias soluções para isso. Algumas são auxílios e algumas são um teto. Eu tinha pensado em começar explicando o que é permanência estudantil. Pode ser também. De fato. Acho que ficaria mais... Enfim, permanência estudantil, eu como uma usuária, digo pra vocês, não é droga. Ações para fazer com que os alunos possam permanecer na faculdade. Então, criar condições para os alunos poderem frequentar a instituição e concluir os seus cursos. Então, a permanência estudantil são coisas que visam evitar a evasão estudantil, que é o abandono de cursos. Evitar o abandono de cursos de graduação é uma coisa muito importante, porque muitas vezes quando o estudante evade o curso, quando ele vai embora e não conclui o curso, a vaga fica ociosa. E foi investido um dinheiro público naquele estudante, então é perdido ali um recurso, uma pessoa, né, que poderia retornar para a sociedade como um profissional. E isso é uma questão de custos públicos, só que também é uma questão de indicadores universitários. Então fica muito feio para uma universidade ter um índice de evasão alto. E os motivos que podem levar os estudantes a terem evasão de uma universidade são diversos, né? Às vezes pode ser a não identificação com o curso, que é uma coisa que acontece. Que não tem muito o que fazer sobre. Às vezes, na verdade, tem algumas coisas que podem ser feitas, como orientar previamente, explicar a transferência de curso, né? São coisas que são possíveis de ser feitas. Mas às vezes a pessoa não se identifica, às vezes ela vê que não é aquilo que ela pensava, né? Às vezes tem outras questões que acontecem na vida que fazem com que esse estudante não possa permanecer, como, por exemplo, alguma doença, uma outra proposta, uma oportunidade. Idealmente, uma doença não deve fazer com que um estudante evada, então precisa ter também mecanismos que prevejam isso, né? Questões que o estudante precise tirar uma licença, coisas desse tipo. E existem também os motivos financeiros do estudante sair da instituição porque ele não tem dinheiro para se manter durante o curso. Isso é uma coisa extremamente pertinente quando a gente fala em termos de universidade pública, porque a universidade pública, ela tem um hábito, assim, de criar muitos cursos em período integral, que são cursos que inviabilizam que a pessoa trabalhe no emprego comum, né, de 40 horas semanais, enquanto ela faz o curso. E aí, sobram poucas oportunidades que a pessoa consegue ter um emprego que encaixe na rotina desse curso,
Então, você é uma pessoa que está fazendo a faculdade, que não pode trabalhar, mas que você tem necessidades financeiras igual todo mundo. Então, a universidade, ela precisa prever formas de fazer com que os estudantes consigam fazer esses cursos. Sim, a permanência estudantil, ao meu ver, é o outro lado da moeda das cotas. Porque as cotas facilitam a entrada, mas do que adianta entrar as pessoas que não vão conseguir se manter no curso, que se elas estão entrando com cotas, elas provavelmente têm condições financeiras precárias, ela não vai conseguir alugar uma casa para ela morar, ou vai precisar trabalhar, vai precisar gastar o tempo dela, e aí tem esses problemas que ela falou, e aí você resolve isso ajudando essas pessoas a ficarem na universidade. Então, por exemplo, dando algo como se fosse uma bolsa, um salário, para ela conseguir se sustentar durante a faculdade sem precisar trabalhar, ou precisando trabalhar menos, ou etc. Isso levando em conta que as universidades públicas são instituições que não cobram para fazer os cursos, né, que idealmente deviam ser acessíveis a todas as pessoas. Só que a acessibilidade não é só a questão do quanto você paga para estar na instituição, tem essas outras questões também. E aí, quando a gente fala de instituições públicas, tem também uma outra coisa que acontece, que não é em toda cidade que existem instituições públicas, e que nem sempre, quando existe uma instituição pública, é uma instituição que contempla todas as áreas. Então, é muito comum ter esse fluxo do estudante ter que sair da sua cidade natal e ir para uma cidade nova para estudar, por conta de uma universidade, que pode ser que seja a universidade que ele escolheu por ser a melhor da área, pode ser que seja a que ele passou, pode simplesmente ser a universidade pública mais próxima que tem o curso que ele quer fazer. Aqui no campus da Unesp de Botucatu, por exemplo, a gente só tem cursos relacionados com a área de biológicas e alguns da área de exatas, né? Então, a gente tem 4 institutos / faculdades, né? Que é a Faculdade de Medicina de Botucatu, que tem o curso de Medicina e Enfermagem, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, que tem Medicina Veterinária e Zootecnia, o Instituto de Biociências, que tem o curso de Biomedicina, Biologia, Nutrição e Física Médica, e a FCA, a Faculdade de Ciências Agronômicas, que tem a Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, a Engenharia Florestal e a Agronomia. Então, as pessoas que moram nessa cidade, se elas quiserem fazer uma dessas áreas, elas têm uma universidade pública aqui. Só que se elas quiserem fazer outras áreas, não tem uma universidade pública aqui que contemple. Tem a FATEC, que tem alguns outros cursos, como o curso de radiologia, né, e outras modalidades também, só que também associados com essa área. Então, para quem quer fazer, por exemplo, área de humanidades, alguma coisa mais específica, em uma universidade pública, precisa ir para outra cidade fazer. E aí você vai lá para estudar num curso integral em outra cidade, né? Sendo que muito provavelmente você não estará trabalhando, até porque você acabou de mudar de cidade, dificilmente seu emprego te acompanha, a menos que você tenha um trabalho remoto. E aí você precisa se manter lá de alguma forma. Tem muita gente que tem a sorte de ter pais que conseguem manter essas pessoas durante o período de graduação. Muita gente mesmo, uma quantidade absurda de gente que eu fiquei abismada quando eu cheguei na faculdade, não sabia que o mundo era assim. Só que tem as pessoas que não conseguem. E aí, para essas pessoas, normalmente as universidades têm políticas, como, por exemplo, o oferecimento de moradia estudantil, que é uma casa onde as pessoas vão morar, né, com outros estudantes também, e que ela não vai precisar pagar. Aí não paga o aluguel, não paga a conta de luz, não paga a conta de água, tudo isso está incluso e a pessoa pode morar ali, tendo esses custos básicos atendidos, né? Não são todas as instituições que têm moradia estudantil. Aqui no campus de Botucatu a gente tem uma moradia estudantil e ela tem 64 vagas, até onde eu sei, se eu não me engano ainda é isso, mas não é todos os campos da Unesp que tem essa moradia. E mesmo a moradia daqui não é capaz de atender todos os estudantes, caso todos eles precisassem pedir por essa moradia. Se a gente pensar nos cotistas, né, a gente tem agora 50% de cotas, então ainda seria uma quantidade muito superior ao que a moradia oferece. E lembrando que tem a cota de renda baixa, então são pessoas que sabidamente não conseguem se bancar direito. Não tem cota de renda baixa, existe cota para ensino público. Ah, ok. Renda baixa não tem. Existe na Unesp as cotas para estudantes de escola pública e para estudantes de escola pública que sejam pretos, pardos e indígenas. Isso. Essas são as cotas que nós temos aqui. A PPI sempre é para estudante de escola pública. Se você... Na Unesp. Na Unesp. Isso não acontece em todas as universidades. Obrigado.
Mas aqui na Unesp, se você está contemplado dentro de PPI, que é pretos, pardos e indígenas, e você estudou em escola particular, sinto muito. Você não tem direito à cota. É ampla concorrência. Sim. Esse é um mecanismo de cotas pensado para contemplar realmente essa questão socioeconômica, porque ele se baseia na questão das pessoas terem oportunidade de estudo. E alguém que estudou numa escola particular teve uma oportunidade de estudo diferente de quem estudou numa escola pública, né? Então esse é o jeito que a cota da Unesp funciona, as outras instituições funcionam de outras formas, distribuem as porcentagens de cota de outras formas, mas aqui é assim que a gente tem. Então 50% dos estudantes que entram são de escola pública, e muitos deles precisam, muitas vezes, da moradia estudantil ou do suporte da faculdade para poder se manter. E aí, quando não tem a moradia estudantil, geralmente a instituição ela pode oferecer um auxílio para ajudar as pessoas a pagarem o aluguel. Aí esse auxílio ele pode ter diversos nomes, pode ser auxílio socioeconômico, pode ser auxílio aluguel, pode ser bolsa, universidade, o nome que eles quiserem. Eles inventam o nome, colocam lá de acordo com a portaria que tiver em vigência e oferecem isso para o estudante. Em média, esses auxílios na Unesp, aqui em Botucatu, que na verdade é geral para todas as Unesps, eles giram em torno de R$400, né? Na minha época, era exatamente R$400, um auxílio socioeconômico. E aí, no meu primeiro ano de graduação, quando eu entrei aqui, eu fui morar na moradia estudantil, eu fui contemplada com esse auxílio socioeconômico, né? Porque a gente precisa se manter na moradia, só que a gente também precisa se alimentar, né? Então eu recebia os 2 auxílios, R$400 por mês, e a moradia estudantil. Foi na moradia estudantil que eu morei durante meus 4 anos de graduação e me mantive majoritariamente com esse auxílio. E foi graças a isso que eu consegui concluir meu curso de graduação. Se não tivesse a permanência estudantil, eu não conseguiria frequentar essa universidade. Então a permanência, ela é uma coisa que faz realmente muita diferença para os estudantes que precisam, só que ela não é um mar de rosas, né? Então, além de não ter vaga o suficiente na moradia, eles também não têm auxílio suficiente para dar para todo mundo que não tem a moradia ou para os que têm também. Eu lembro que no meu curso de graduação, todo ano a gente levava um susto, né? Eu tive meu primeiro ano, né, que deu tudo certo. E aí todo ano a gente levava um susto porque eles falavam, esse ano não pode acumular moradia e auxílio socioeconômico, é um ou outro. E eu ficava, tipo, misericórdia, mas se eu pegar a moradia, como é que eu vou comer? Mas se eu pegar o auxílio, onde é que eu vou morar? E existia essa questão, né? E eles tentavam contemplar, isso é a universidade fazendo das tripas coração para contemplar o máximo de estudantes possível. Só que nem sempre isso é a melhor estratégia, porque às vezes você meio que contemplar todo mundo, deixa todo mundo meio que insatisfeito, ao invés de você conseguir fazer a manutenção de alguns. Só que depende do contexto, depende da situação dos estudantes. Aqui tudo é feito com base numa documentação, numa entrevista, então eles julgam caso a caso, de verdade, né? Então você tem que mandar todos os seus comprovantes de renda, todas as despesas da sua família, que você recebe, que você não recebe, você faz uma entrevista com o assistente social, que pro caso do meu instituto era obrigatória. Tem lugares que não fazem isso de forma individual, mas aqui eles faziam, na minha época pelo menos. E aí eles julgam caso a caso, ver o que o estudante precisa e tentam dar esse suporte. Desde que eu fiz a minha graduação, muita coisa em relação à permanência estudantil melhorou. Desde a moradia, onde eu morei, né? Eu parei de morar lá em 2019. E a moradia, ela melhorou muito, ela tem uma área de vivência melhor, ela foi reformada, tá acontecendo várias coisas lá, pelo que eu tenho visto. E os auxílios também estão diferentes. No meu último ano, começou a acontecer pela primeira vez, né, na história da Unesp, um negócio que foi fantástico para mim, que foi a possibilidade de um aluno de permanência estudantil, que recebe um auxílio socioeconômico, ser contemplado com uma bolsa de iniciação científica da FAPESP. Porque até aquele momento, não era possível você ter mais de uma bolsa. E isso é engraçado, porque eu cheguei a participar de umas conversas, assim, que seriam cômicas se elas não fossem trágicas. Mas conversas das pessoas falando sobre acúmulo de bolsa, de falar que é absurdo um estudante que recebe auxílio socioeconômico receber também a bolsa de iniciação científica. Só que o auxílio socioeconômico, ele é uma renda para suprir as suas necessidades básicas. E se você não foi atrás desse auxílio, se você não foi contemplado porque você não precisou, é porque você já tem as suas necessidades básicas supridas. E aí, muitas vezes, as pessoas não têm essa noção de que a permanência estudantil é um mecanismo de equiparação e não de favorecimento.
Então, tipo, isso seria a mesma coisa de eu falar assim, não, mas para você receber essa bolsa de iniciação científica, você não pode mais receber R$1 dos seus pais. Você se vira só com essa bolsa, é uma coisa ou outra. Só que não é assim, e as pessoas não têm essa noção. Eles olham e ficam tipo, não, isso é acúmulo de bolsa. Mas não, isso é uma pessoa vivendo com condições básicas, recebendo uma bolsa. Do mesmo jeito que a pessoa que é mantida pelos pais, que não recebe outra bolsa, está. Então é uma questão de equalização, né, de equidade. E eu achava muito ruim não poder receber a bolsa. Inclusive, eu demorei muito tempo para receber bolsa de iniciação científica, porque eu não queria mandar em editais que eu não pudesse receber a bolsa junto, porque o período dos editais era diferente. Então, a bolsa da permanência, ela era de março a março. E a bolsa de iniciação científica era de agosto até agosto. Então, tinha uns meses aí que você ficava sem nada. Sim, aí se eu começasse a receber auxílio em março e trocasse pela bolsa de 100 em agosto, quando fosse o próximo agosto, eu ficaria sem bolsa até março. Então seria tipo uns 5, 6 meses sem bolsa. E eu não queria pedir a bolsa, porque eu não tinha como ficar 5, 6 meses sem receber a bolsa. E aí quando finalmente teve a política de poder receber uma outra bolsa, que é a bolsa da FAPESP, aí eu recebi. Consegui fazer a iniciação científica com bolsa, só que eu achava um fim de carreira tremendo, porque a bolsa de iniciação científica ela é importante para o currículo, ela importa para os estudantes, ela faz diferença no futuro acadêmico, e eu pensava, caramba, já não basta que eu nasci pobre, agora eu nasci pobre, consegui consertar isso de um jeito, recebendo a permanência, só que eu ainda estou sendo privada de conseguir competir com as outras pessoas em nível de igualdade, porque eles estão olhando isso como uma caridade. E isso era uma coisa que eu achava muito ruim e que agora melhorou, né? Então a Unesp fez políticas agora que permite o acúmulo de bolsa. Teve um ajuste também nos valores de bolsa, porque essas bolsas demoram muito tempo para ser reajustadas. E isso, em 2016, na época que eu recebia R$400, é um dinheiro contado para você poder se manter. Então ela teve um reajuste, eu não sei quanto tá agora, mas nunca é muita coisa. Nunca é um dinheiro que tá sobrando, nunca é. O auxílio socioeconômico 1 e 2 ele é R$500 e R$400. Então, tá na mesma. Uma outra coisa também importante, acho que vale a pena relatar, é que, como você disse, tem todo um processo burocrático de entrevistas e tal, e não é uma coisa instantânea. Tem um período que às vezes pode ser muito longo, às vezes curto, entre você entrar na universidade e começar a receber essa bolsa. Então, eu imagino que a universidade deve estar pensando em formas de agilizar isso. Não sei se ela está fazendo isso, mas o importante é que enquanto isso não é resolvido, a gente tem uma ajuda muito grande das repúblicas universitárias aqui em Botucatu. A maioria das repúblicas, não vou dizer todas porque eu não conheço todas, não sei se todas estão alinhadas com isso, mas a maioria das repúblicas que eu conheço, elas costumam a receber os calouros de graça, sem cobrar aluguel, sem cobrar contas e tal. Nos primeiros meses. Nesses primeiros meses, é algo que a gente chama de período de estágio, que é uma coisa tanto para as pessoas que não estão esperando o auxílio socioeconômico, para elas conhecerem repúblicas diferentes e descobrir o melhor lugar para elas morarem, mas que ajuda também as pessoas que estão esperando o auxílio, porque é um teto sobre a cabeça delas, uma força aí, enquanto até sair esse resultado da bolsa. E na nossa república mesmo, já passou várias pessoas nessa circunstância e a gente sempre ajuda. Então isso é algo que assim, ajuda a sanar esse problema gerado pelo excesso de burocracia. Só que é um excesso de burocracia que faz sentido, porque não tem auxílio para todos, infelizmente, o que também é um erro, né? Não estou dizendo que, puxa, se tivesse dinheiro para fazer uma manutenção melhor dos estudantes, não deveria ser usado, mas é uma burocracia que é importante para gerir esse recurso da forma que ele é visto hoje, da forma que ele chega hoje, né? E então várias políticas melhoraram nesse sentido de permanência, só que durante a graduação eu escutava muita gente falando abobrinha por não entender isso, entendeu? Tipo, puxa, seus pais te mandam uma quantidade de dinheiro equivalente a uma bolsa ou mais, e eles também estão pagando seu aluguel. Então isso aqui não é um bônus, né? E as pessoas não tinham essa percepção. Era visto muito como um bônus, especialmente nesses aspectos. E eu achava muito injusto esse lance de não poder acumular a bolsa, de ter que escolher uma ou outra, ficar nessa incerteza, nessa insegurança. Isso sempre foi uma coisa muito ruim, né? Só que
fui atendida pela faculdade, no final deu tudo certo. Quem veio antes de mim teve mais dificuldades, com certeza, porque isso são políticas que estão sendo aprimoradas ao longo do tempo. Então, nem sempre foi como é, e também não era da forma que foi para mim antes. Inclusive, no ano que eu entrei aqui, existia 35% de cotas para a escola pública, e agora já existe 50%. Então, isso também foi uma coisa que mudou. Então, o ano que eu entrei foi o último ano que era só 35% de cotas de escola pública, da qual uma parte era para pretos, pardos e indígenas. Na moradia estudantil, os estudantes sempre conviveram bem e tudo mais, e é muito interessante viver na moradia estudantil porque você fica com noções de algumas coisas que vivendo em outros ambientes, quando você faz faculdade, você não tem. Então, uma coisa que aconteceu quando eu morava na moradia estudantil era que só uma vez teve 2 pessoas do meu curso morando na moradia ao mesmo tempo. Só no meu primeiro ano. Depois o cara que era da biomédica foi embora e eu era a única pessoa da biomédica que morava na moradia durante os 3 anos finais do meu curso. Caramba, e quais são os cursos representados mais lá? Física médica, biologia, agronomia, na minha época, né? Eu não sei como é que tá agora. Nutrição também. Surpreendentemente, teve por muito tempo na minha época 2 estudantes de medicina. Medicina. Assim, que também reflete política de cotas, querendo ou não, né? Isso é um excelente sinal. Só que existe essa questão, essa carência diferente que tem a ver com o perfil dos cursos, que também rola muita elitização. Sim, é que mesmo com cotas, a nota de corte ainda é muito alta. Sim. E quanto mais alta, mais a pessoa precisa ter feito um cursinho. E uma coisa que acontecia muito também, que eu ficava pensando, caramba, não é possível, é que as pessoas às vezes fazem escola pública, só que elas não têm um perfil socioeconômico tão ruim. Então, muitas vezes, elas pagam um cursinho. Elas fazem escola pública, só que elas pagam um cursinho bom, um cursinho caro, e aí elas conseguem entrar nos cursos, mas elas não têm o perfil socioeconômico, que é o que a cota está visando contemplar de verdade. Então, isso é um furo no sistema, porque eles não falam, tipo, não, você não pode ter feito cursinho, né? Isso não é uma regra. A regra é estudar na escola pública. E se ela estudou, ela consegue comprovar. Isso era uma coisa que acontecia, porque ficava nessa de tipo, nossa, por que não vejo tanta gente assim, sendo que tem a cota? Porque isso é uma coisa que a cota não consegue filtrar. É uma coisa que a cota esconde. Então... E tem coisas, por exemplo, que hoje isso já foi contornado, mas eu lembro que falavam isso pra mim no meu ensino médio, que era algo que algumas pessoas faziam. Eu estudei em uma escola particular. Que as pessoas iam lá, estudavam na escola particular a vida inteira, e aí faziam, tipo, o 3º ano do ensino médio em escola pública, e isso era o suficiente para concorrer como cotista. E isso era uma coisa muito ruim, eles faziam isso para conseguir passar em cursos difíceis, em cursos mais difíceis. E isso foi sanado quando mudou para precisar ter cursado inteiro o ensino médio em escola pública, ou ensino fundamental e médio. Então começou a ter critérios mais rígidos sobre isso que evitavam isso. Mas isso é uma coisa que já é muito ruim, porque aí a pessoa ela tinha só no histórico, nossa, no 3º ano do ensino médio eu fiz escola pública, que a pessoa já passou 10 anos estudando em escola particular e aquilo não vai fazer diferença para ela, só vai tornar mais fácil de passar. Então esse é o tipo de coisa. Enquanto sempre que tem essas coisas, esses crivos, é inevitável que essas coisas tenham que ficar cada vez mais estritas, porque sempre vai ter algum espertinho tentando burlar e se aproveitar disso. Isso é muito ruim para as pessoas que de fato precisam disso, porque vai ficando cada vez mais difícil e mais burocrático para elas. Mas eles estão tentando, né, filtrar os espertinhos, as pessoas que não precisam. Exatamente. O ideal, né, era que não precisasse ter nenhuma política, porque a gente não viveria numa sociedade desigual como ela é. Só que, dado que estamos numa sociedade desigual, é necessário tomar medidas para tentar dar oportunidades iguais para as pessoas, e aí as pessoas tentam se aproveitar de oportunidades que não são direcionadas a ela, e a gente precisa, né, as instituições criar mecanismos para evitar que isso aconteça. Isso é uma coisa que é meio... Né, já é falado muito sobre isso, que o lance é que cotas, de fato, é uma medida paliativa. Mas é a única medida que a gente tem por enquanto. Porque a alternativa, o não paliativo, seria melhorar o ensino básico. Isso é algo que vai demorar muito para acontecer. Porque tem uma coisa que eu fiquei chocado, foi inclusive a Gabi que me contou, porque ela fez essa coisa de divulgar
o vestibular em escolas públicas aqui da região. Quer contar, na verdade? Não, pode falar. É que eu não sei que parte você vai falar específica. Não, e dela ter a experiência de ver várias pessoas que não sabiam que a escola pública era gratuita. Que a faculdade pública é gratuita. Isso, que a faculdade pública é gratuita. As pessoas achavam que tinham que pagar alguma mensalidade, que ia ter algum desconto só. E as pessoas nem cogitavam, não prestavam vestibular, porque pensavam que tinha que pagar e que elas não iam conseguir se manter aqui. Então a falta de informação sobre a moradia, a falta de informação sobre os auxílios, a falta de informação sobre ser gratuita a universidade pública é algo que, tipo, só de chegar essas informações nas pessoas já faz diferença, sabe? Tem gente que poderia estar entrando, que poderia estar aproveitando isso e não tá, porque a informação não chega em certos lugares. Isso é engraçado porque a informação não chegava pra mim também. Eu fui descobrir que a faculdade pública era gratuita quando eu tava no ensino médio. Porque eu era uma aluna de escola pública, estudei na escola Ronaldo Garibaldi Peretti, lá em São Paulo. E na minha 8ª série eu tive um professor de matemática que falou pra mim sobre a ETEC. E aí ele falou que eu devia tentar entrar na ETEC para ter um ensino um pouco melhor no ensino médio e tudo mais. E eu prestei ETEC, entrei na ETEC, e lá na ETEC aconteceu um fenômeno que foi a mistura de pessoas que vieram de escolas particulares no ensino fundamental e pessoas de escola pública. E as pessoas de escolas particulares, elas já sabiam de tudo isso. Elas já sabiam que a universidade pública existe, elas já entraram pensando em fazer universidade pública, e lá eu conheci a universidade pública por conta dos outros estudantes que estavam lá, não porque a instituição me apresentou. E aí eu quis fazer a universidade pública, prestei e tudo mais, e eu não sabia das políticas de permanência direito. Então quando eu passei aqui, era o curso que eu queria, na faculdade que eu queria, eu vim fazer a matrícula com dinheiro da passagem, e aí quando eu cheguei aqui, alguém falou que tinha alguma forma de conseguir alguma coisa, e aí eu soube que eu podia ficar um tempo numa república de graça, e eu pensei, então é isso. Eu vou ficar aqui nesse tempo de graça, nessa república, e descobrir o que eu tenho que fazer para dar um jeito de continuar. Aí eu fiquei, inclusive a república que eu fiquei foi a Itapuã, que não existe mais, infelizmente, mas é isso aí. Eles me acolheram lá nesse período. Aí eu descobri tudo que eu tinha que fazer, fiz tudo que eu precisava, fui contemplada, consegui fazer a universidade, e no final dá para dizer que deu tudo certo. Exceto que, quando você depende das políticas de permanência, isso significa que você está vindo de uma parcela da população específica, né? Que é uma parcela que não tem recursos, né, para se manter numa universidade pública. Isso tem várias implicações. Uma dessas implicações é que você não teve acesso à cultura da mesma forma que as outras pessoas. Você não teve acesso a nada. Simplesmente é isso. E eu não queria fazer podcast chorando, mas eu não consigo falar desse assunto sem chorar, infelizmente. Mas eu vou tentar segurar pra não falar com a voz muito embargada. Enfim, desculpem. Só que aí, quando você entra, você descobre que você passou a sua vida inteira em negligência. E você fica por muito tempo atrás de todo mundo que tá à sua volta. Só que não de uma forma de tipo, não, é que você não fez uma viagem, mas tudo bem, não é isso. É tipo, você fica à margem do que tá acontecendo. Eu cheguei na graduação e as pessoas estavam falando, tipo, não, porque quando eu fui na Disney, vocês já foram? E eu fiquei, tipo, como assim? Tem, tipo, pessoas brasileiras que vão pra Disney? E eu fiquei, tipo, cara, eu não acredito. E aí são coisas, desde coisas assim, tipo, as pessoas já tinham conhecido a Europa, as pessoas já tinham viajado, elas já tinham planos pra morar fora, terminando a faculdade, e eu tava, tipo, cara, o que tá acontecendo? Até coisas simples, como, por exemplo, fazer curso de inglês. Isso é uma coisa que atrasa muito, porque é uma coisa que a faculdade requer, é uma coisa que a área acadêmica requer. E aí, quando você é um aluno da permanência, que você não teve a chance de estudar inglês antes, você tem que se virar depois. E aí, esse pequeno dinheiro que você recebe para se manter e comprar comida, você tem que tentar gerenciar ele, descobrir uma forma de você fazer um curso ou achar um curso gratuito. E até aí, tudo bem, existe curso gratuito, resolvido, né? Não. Porque você vai ser o estudante que vai ter que, além de fazer todas as suas coisas da faculdade, correr atrás do tempo que você perdeu, enquanto os outros só avançam.
Então todo mundo tinha todo o tempo para estudar, para fazer as coisas da faculdade, e eu não. Sempre foi uma atenção dividida, eu sempre tive que correr atrás, eu sempre tive que pensar as coisas a mais longo prazo. Puxa, eu vou tentar fazer um mestrado, eu tenho que fazer um curso agora, porque senão eu não consigo passar, porque eu preciso disso para o mestrado. E isso é uma coisa muito ruim, porque você fica para trás em tudo. Então, em questões de desenvolvimento, sabe? É uma coisa, assim, dolorosa. E que antes de você assistir as pessoas que tiveram oportunidade, você não tem noção exatamente de como isso é. Só que você vê isso, você sente isso e você continua sentindo isso por muito tempo. Dura muito essa questão de que você vai ter que correr atrás de mais coisa. Pra mim, dura até hoje. Então, por exemplo, as pessoas na minha turma, elas eram poliglotas. Eles falavam, tipo, inglês e alemão, inglês e espanhol, inglês e francês, porque eles já conheceram a Itália, porque eles já fizeram isso, porque eles já fizeram aquilo. Aí, quando tinha oportunidade de trabalhar em algum evento na cidade, para ganhar um trocado, eles ficavam em casa estudando. Quem ia trabalhar era eu, quem ia trabalhar eram os alunos da permanência. E ainda assim, apesar de tudo isso, ainda tem gente que fala que os alunos da permanência não conseguem acompanhar os alunos que não são da permanência. E não só isso é falso, existe o dado, um acompanhamento de desempenho dos alunos que são cotistas, né? Mais do que da permanência, mas os alunos que são cotistas, para mostrar que eles conseguem sim acompanhar o desempenho. Só que o fato deles estarem acompanhando não é sem um custo. Não é uma coisa simples, não foi só tipo, nossa, nós demos aqui essa moradia e esse dinheiro e tá tudo perfeito agora. Não é, demora muito tempo mesmo, de uma forma que as pessoas não são capazes de entender. Porque enquanto os meus colegas estão montando artigos para publicar, eu tô fazendo o quê? Eu tô aprendendo o verbo to be, porque eu não consigo montar um artigo se eu não tenho inglês e leva-se muito tempo para dominar um idioma, especialmente depois que você é adulto. E isso não é legal. Isso é tipo um exemplo entre vários. As pessoas tipo fizeram esportes quando era criança, as pessoas fizeram natação. Na minha época não tinha essas coisas, não tinha oportunidade para nada disso, não era uma coisa que era parte do meu mundo. E aí, no final, essa permanência estudantil que eu tive valeu muito a pena. Então, deu tudo certo o fato de eu estar agora no doutorado, de eu não depender mais da permanência, de eu receber uma bolsa como as outras pessoas, é um sinal de que valeu a pena esse investimento. E eu devo muito do que eu sou hoje à universidade pública e às políticas de permanência. E isso para mim é uma coisa extremamente especial. E é uma coisa que eu não consigo deixar de defender, né? Porque tem que acontecer, porque não faz sentido não acontecer. E é estranho eu olhar para as pessoas e ver que elas não têm dimensão quando eu digo dessa sensação de estar atrás. A gente nunca tá em pé de igualdade, a gente nunca tá... Por quê? Porque você ganhou tudo isso antes, porque houveram-se, né, não privilégios para quem pôde fazer, mas negligências para quem não pôde, na realidade, porque o ideal era todo mundo tendo acesso. Mas houve-se essas negligências, então desde a graduação é isso. Eu tô fazendo outra corrida, outra coisa, eu tô sanando outro problema, outra dificuldade, enquanto o pessoal tá indo pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, porque eles não precisam voltar atrás assim. E é isso, e isso marca muito, e é muito ruim, porque acompanha por muito, muito, muito tempo. E é duro o quão pouco resolve esse problema. Porque eu tive uma situação melhor que a sua e eu percebo que eu também não sabia nada. Na escola pública ninguém falava sobre como é na faculdade, mas assim, eu tinha com pessoas falando vagamente sobre isso e fui lá e pesquisei na internet. Mas tem gente que nem consegue fazer isso, nem tem acesso à internet. Tem gente que... Ou nem saberia como pesquisar. ou nem saberia como pesquisar. Então, é duro que muito pouco evita que isso aconteça. Eu por muito pouco ficaria numa situação parecida com a da Derra, mas eu tive um pouco a mais e isso resolveu completamente o problema. E agora eu chego aqui sabendo das coisas, consigo acessar, cria coisas aqui, tipo a recepção, que fala um pouco dessas coisas. Então, realmente só
informação e as pessoas terem um pouco mais já é um adianto imenso para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Mas, pra quem não me conhece, né, eu sou exatamente a pessoa que alguém fala assim, ai, olha só, o fulano de tal passou no vestibular. Eu olho e falo, é claro, ele é da universidade particular, era o mínimo mesmo, né? Eu sou essa pessoa. E eu tenho muito motivo para ser essa pessoa. E essa barreira de conhecimento e de acesso é uma coisa que, assim, eu estou saindo do meu lugar de fala aqui, gente. Que isso fica claro. Mas isso é uma coisa que ela atinge as pessoas e eu acho que tem muito a ver com a estrutura hierárquica da sociedade. Parece que as pessoas que detêm essas informações deixam de passar para as outras pensando, não, mas aquela pessoa não vai usar. Isso é uma coisa que acontece. Às vezes as pessoas tipo, não se dão ao trabalho a levar esse tipo de informação numa escola pública, numa escola periférica, achando, não, mas os alunos não vão passar no vestibular. Isso é muito triste. E isso acontece até em escolas particulares. Tipo, na minha escola aconteceu uma coisa assim, muito menos intensa do que eles falaram, tá? Mas assim, era uma coisa muito feia, muito suja que eu sinto que acontecia lá, que era tipo assim, o pessoal dividia as salas por nota. Então as pessoas que tinham as melhores notas ficavam na primeira sala e as pessoas na última sala com as piores notas. Então quando tinha um aviso, tipo, nossa, então vai ter uma oportunidade de um vestibular de uma escola super foda, vai ter uma oportunidade de fazer faculdade fora do país e tal, eles só avisavam isso na primeira sala. Então os alunos que estavam nas salas com nota mais baixa, eles não ficavam nem sabendo dessas oportunidades, eles não tinham acesso, isso dentro da mesma escola. Então essa mentalidade de achar que, tipo, nossa, essas pessoas não vão usar essa informação, então não vamos dar isso pra ela, isso tá, tipo, em todo lugar, isso é uma bosta. Sim, e um outro problema também é as pessoas que não dão informação achando que na verdade é óbvio. Que ninguém fala sobre que a faculdade pública é de graça, nem sempre falam sobre isso, porque essa é a maior característica dela, a característica mais notável dela. Então, às vezes não falam isso porque espera-se que as pessoas sabem. E, sabe, isso é uma coisa que acontece muito, as pessoas esperarem que você sabe coisas. Especialmente quando se trata de faculdade. Não só nessas outras coisas, mas também depois que você entra na faculdade, que a defasagem que a gente sofre no ensino público também é uma coisa que acontece. Eu fui uma pessoa que eu bombei demais no primeiro semestre da faculdade, eu reprovei em praticamente tudo, porque eu estava fazendo o primeiro semestre da faculdade junto com o ensino médio inteiro, porque eu não sabia fazer fração, velho. E é meio chato, que eu percebo que muita gente nem sonhou com isso, nem imagina como é isso. Isso é uma coisa muito chata e que acontece muito também, né? Então tem o atraso das coisas extracurriculares, entre muitas aspas, só que tem o atraso das coisas curriculares. Então você ter tido um ensino ruim compromete muito o seu começo na faculdade, porque vai começar a partir da faculdade, né? Porque o ensino médio já foi, só que não foi igual para todo mundo. E isso também é um problema, né? Que a universidade tenta criar estratégias para sanar, eles tentam criar uma semana zero, fazer umas coisas, mas isso também é novo. Então, sempre acontece isso de que, tipo, os caras estudaram nas melhores escolas e no primeiro semestre da faculdade eles terão as melhores notas porque eles estão revendo o conteúdo que eles já viram, enquanto tem um bando de coitado lá que está vendo um negócio entre o qual a última coisa que ele aprendeu e essa existe um abismo gigantesco ainda. Não é nem, tipo, a próxima coisa a ser vista. Então é gente vendo pela segunda vez e gente vendo pela vez menos 80, que ainda tá faltando 80 coisas até chegar naquela próxima. Isso era uma coisa que acontecia muito. Eu me lembro que no meu ensino médio, eu tinha um amigo que ele era mais cabeçudo, assim, e nossa, olha o papo que a gente tinha, que a gente conversava e a gente fantasiava sobre, nossa, como deve ser legal a faculdade, e a gente via assunto de pré-cálculo. A gente pensava, nossa, como deve ser maneiro estudar isso. E a gente chegou na faculdade e esperava que a gente soubesse isso, na verdade. A coisa que a gente pensava, nossa, vai ser tão legal quando a gente puder estudar isso, era esperar que a gente soubesse. Acontece muito essas coisas. Uma coisa também que aconteceu muito na minha graduação era que eu ficava falando assim, tipo, não, é que desigualdade é uma merda, né? As pessoas não tiveram oportunidades iguais, e, enfim, as pessoas não fizeram aula de inglês. Aí as pessoas falavam, não, mas existe curso de inglês de graça. E eu fico tipo, mas o cidadão, ele nem sabe que ele precisa saber inglês. Não tinham avisado ninguém lá onde eu morava que o inglês era o mínimo do mínimo.
E como é que eu ia me organizar para fazer um negócio que eu nem sequer sabia, que eu precisava saber? O lance vem muito antes disso. Muito antes do acesso ao recurso, vem a noção de que esse recurso é um recurso. E não se tinha isso. Onde eu cresci, inglês era tipo um diferencial. Ainda hoje é. Sim, É considerado uma coisa chique. Tipo, fulano fala inglês. E aqui o pessoal é tipo, ué, você não fala inglês? Você nunca foi pra fora? Nossa! Antes eu pensava, nossa, inglês, importante, né? Não tinha ideia de porque inglês é importante, mas por sorte eu tinha pais que falavam, é importante, você tem que saber esse troço. E eu jamais ia prever que ia chegar aqui e ter coisas que simplesmente não existem em português. Tipo, sei lá, artigos ou uma entrevista pro mestrado que faz parte da sua nota em inglês. Inclusive, se você não souber nada de inglês, você não entra, né? Sim. Se você tem que tirar uma nota mínima de inglês. É. Então, realmente é essencial você saber o inglês para entrar no meio acadêmico. E é engraçado. E assim, Hilário. tem até alguns processos seletivos que dão ferramentas, não sei se são ferramentas assim, como diz, tipo, intencionais, talvez seja uma coisa meio burlando o sistema, para permitir que as pessoas sem inglês ou né, sem essas ferramentas básicas, entre aspas, possam entrar no ensino superior, mas o lance aqui não é só o processo seletivo, é que no ensino superior, na pós-graduação, você precisa do negócio de verdade. Então, se você mentir, fizer uma prova fácil numa escola X, você chega na pós-graduação e você realmente precisava daquilo. Então, mentir e cortar caminho não vai ajudar. Então, é uma coisa que é tipo... não é estudar inglês pro Enem, velho. Não é um negócio tipo, não, eu preciso pra eu arrumar um emprego e no emprego eu me vivo. Não, é tipo, você precisa mesmo. E isso é muito ruim. Tipo, faz pensar sobre coisas de tipo, nossa, será que não deveria ter aulas disso na universidade? Tipo, formar as pessoas nessas coisas, sabe? Eu não sei, porque eu lembro que no ensino médio tinha muitas coisas que pra mim eu criticava, mas que entrando na universidade eu percebi que eu criticava por eu estar numa bolha, sabe? Tem coisas que você pensa, nossa, por que as pessoas estão perdendo tempo falando sobre isso? Porque a coisa parece óbvia. E ela não é óbvia. Então é uma coisa que é muito... Você começa a perceber que problemas que parecem falsos, na verdade, são problemas extremamente reais. E esse é um deles, sabe, cara? Esse negócio, tipo, eu lembro que meus professores do ensino médio falavam que achavam ruim o negócio de, tipo, não, porque é muito ruim as pessoas entrarem na universidade e aí elas têm que ficar fazendo matéria do ensino médio. E aí você fica lá sem fazer nada. Não, isso daí devia cobrar isso no vestibular, pra pessoa não entrar sem saber aquilo. E isso é tão estúpido, cara. Faz muito mais sentido ter dentro da universidade preparar as coisas que você vai precisar pra fazer a universidade, porra. Pois é, e tem um lance também de que vocês falaram que a nota de corte atrai pessoas que estudaram mais, se ela for mais alta, porque aí a pessoa tem que saber mais, aí a pessoa passou mais tempo estudando, aí a pessoa só passa mais tempo estudando se ela consegue passar mais tempo estudando. E aí eu, por exemplo, um curso como a Física Médica, que é um curso que ninguém quer fazer, ele tem a nota de corte muito baixa. Mas ele tem muitas necessidades aqui dentro. Você precisa entender muito profundamente muitas coisas. Sim. Inclusive, tomaram algumas medidas muito parecidas com o que você falou, que existe a semana de nivelamento. Durante as 2 primeiras semanas do curso, ele só tem 2 aulas, se eu não me engano, que é nivelamento matemático e nivelamento de física. Só isso. E aí, nas 2 primeiras semanas, eles estão te ensinando como funciona uma potência. Eles estão te ensinando pré-cálculo, estão falando, nossa, é assim que é uma fração e tudo mais. Só que eles estão te ensinando em 2 semanas um bagulho que era pra você estar exercitando há cerca de 6 anos. Pois é. E eu olho isso e eu acho isso tão legal. Porque isso precisava muito. Precisava tanto que existe uma liga de física médica aqui dentro, que é uma iniciativa dos alunos. E essa liga de física médica oferecia esse nivelamento. Os alunos se organizavam para se dar aula disso tanto que precisava e aí agora faz parte do currículo. Então, é muito legal que estão sendo tomadas medidas a favor dessa coisa que precisa, urgentemente, há muito tempo. Sim. E esse negócio do que você falou, eu achei que era isso que você ia falar, que tem um negócio de que as notas de corte acabam fazendo uma seleção em pessoas, como fala isso?
enfim, acaba atraindo pessoas com maior preparo, de nota de corte mais alta, só que as de nota de corte mais baixa acaba atraindo pessoas mais despreparadas. E, tipo, acaba atraindo pessoas, especialmente física médica é um bom exemplo, das pessoas... Não, porque você faz física médica, não que você é essas pessoas. Eu sou, mas... Não. Não é sobre isso. É que na física médica, isso é uma coisa que eu percebi dando aula no cursinho aqui. Muitas pessoas são atraídas pela nota de corte baixa e elas chegam sem saber o que é física médica, sem saber o que é o curso. É tipo, nossa, eu vou prestar essa porque essa daqui é a nota de corte mais baixa que eu tô vendo na lista. E isso tem muito a ver também com a mentalidade que acontece muito aqui no Brasil e em outros países não tem isso, de que, tipo, todo mundo precisa fazer ensino superior. Isso é obrigatório, você não vai ser ninguém se você não fizer faculdade. E isso é muito esquisito, porque existem tantas profissões extremamente importantes na nossa sociedade que não precisam de ensino superior e que precisam existir. Então, aqui no Brasil, as pessoas realmente acham, tipo, é cultural, elas acham que uma pessoa que fez ensino superior, ela é mais digna das coisas, ela merece mais as coisas do que uma pessoa que trabalha como lixeiro, que trabalha com o saneamento básico do país. Uhum. Tá bom. Tá. E isso só, assim, são coisas diferentes, sabe? As duas profissões são importantes. E se você pensar nas coisas básicas que as pessoas precisam para viver, a profissão do lixeiro é muito mais importante do que a profissão do cara na universidade. E isso é uma coisa que não faz parte. As pessoas aqui no Brasil realmente acham que tem empregos que são menos importantes que outros. Isso é uma coisa muito engraçada, isso é uma coisa aprendida. Porque quando você vai falar com crianças, eu tive uma experiência esses dias, eu fui falar sobre ser cientista com uma criançada de 6 anos. Eu fui lá contar que eu era cientista e tudo mais, e aí eu perguntei o que as crianças queriam ser. E elas querem ser as profissões que elas veem. Então, vários queriam ser entregador de lanche. Sim. Vários queriam ser pedreiro. Motorista de ônibus, aquele volante maneiro lá, mano. Fica apertando o botão pra abrir Tinha a muitos porta, também que queriam ser jogador de futebol, só que eles querem ser, tipo, as coisas que eles veem, que eles têm contato, né? Eu não perco a oportunidade de falar isso uma vez, que o meu irmão, hoje ele é gastrônomo, mas quando ele era criança, ele queria ser lixeiro, mano, porque ele achava... E ele não queria ser o cara que dirige o caminhão, ele achava o bicho, o negócio de pegar o saco, sair correndo na rua, jogar o saco no caminhão, e eu acho muito legal, isso que é uma coisa que se aprende quando criança. Com certeza, por isso que eu disse que é cultural. É isso que é cultura, você aprender que gêniozinho. no seu meio. Ó. Mas enfim, mas voltando aqui, uma coisa que eu perdi o gancho, que eu entrei em outras e não falei. Permanência é muito importante, desigualdade é uma merda, as pessoas que passam por desigualdade enfrentam isso a vida inteira. Só que eu tinha falado também uma coisa, que você fica à margem quando você entra na faculdade. E você não fica à margem só da conversa, você tem outro tipo de vida social. Porque as pessoas entram na universidade, elas querem se conhecer, elas querem sair juntas, elas querem ir no cinema. As coisas custam dinheiro. Você não consegue estabelecer uma rodinha. E pra mim foi muito difícil por causa do meu curso. Porque a galera não era tanto assim... na mesma onda financeira que eu, digamos assim, e eles estavam indo fazer outras coisas, curtir a cidade, explorar o mundo. Então eu tive um período de adaptação terrível no começo da minha graduação, porque eu tinha que morar aqui, só que eu não fazia nada na cidade, porque tudo custava dinheiro, e eu ficava com uma sensação de que tudo era muito temporário, e que era só por agora, e que terminando a faculdade isso ia passar, mas que por enquanto ia ter que ser isso, e eu não me sentia parte das coisas. E isso foi um problema aí durante um tempo. Aí no meu do meu primeiro para o meu segundo ano eu consegui me restabelecer, acompanhar, criar um plano, me acostumar, começar a fazer coisas na cidade. Então na época, no meu segundo ano de faculdade, eu comecei a fazer balé. E eu comecei a fazer porque apareceu uma oportunidade de fazer balé muito acessível. Que foi com a Evelyn, que é minha professora de balé até hoje, que ela cobrava R$30 por mês para fazer 2 aulas por semana. E esse era o único valor que eu seria capaz de pagar naquela época. Porque eu tinha uma bolsa de R$400 para tudo que eu precisasse. Transporte, alimentação, material, qualquer coisa, qualquer necessidade que eu tivesse. Então esse era tipo, o que eu podia oferecer. E aí eu comecei a fazer uma ou outra coisa aqui, fazer coisas como ir na casa de amigos, assistir filmes em casa... Mas eu demorei muito tempo para conhecer qualquer coisa da cidade, para conhecer o cinema, para ir no teatro, porque não eram coisas que eu achava acessíveis para mim. E aí a galera gostava muito de se juntar para ir em restaurante, para comer coisa, e eu não podia.
porque não cabia no meu orçamento. E era uma sensação terrível da pessoa chegar e falar, ai, vamos lá no lugar tal. E eu fico tipo, não, imagina, hoje não dá, eu tô meio sem dinheiro. Aí a pessoa falava, eu pago pra você, depois você me dá. E eu ficava tipo, não é que eu tô sem dinheiro agora, eu tô sem dinheiro de forma permanente, isso não entra no orçamento que eu tenho. Mês que vem eu também não terei para pagar por isso. Não foi que esse mês acabou. E isso era uma coisa que acontecia, então sempre era aquela coisa assim de, vamos lá, comer em tal lugar, e eu tipo, não, já jantei, não, já comi, e fica nisso. E obviamente que na época todo mundo tipo, beleza, porque ninguém que não viveu isso sabe. E aí, tipo, todo mundo, ok, não sei o quê, de boa, ninguém sabia, tipo, prestar atenção nesse tipo de coisa. E é isso, e é uma merda, e você fica lá um tempo, tipo, pensando o que eu tô fazendo aqui. E você fica um tempo pensando que você não devia estar aqui, que você não faz parte daquilo, que você não faz parte daquele círculo, que você não devia estar com aquelas pessoas, que você tá atrasado, que você não pode, que você não tem o direito, porque você fica excluído de um jeito ou de outro. Desde as conversas, né, que você não tem o que falar, porque cada um tá contando qual foi o país favorito que conheceu, até as saídas, as coisas assim. E isso é uma coisa terrível e que tem muito impacto na saúde mental dos estudantes, que é uma pauta que tem sido discutida, né? Porque socializar é uma coisa extremamente importante, só que é difícil você socializar em condições como essa. E agora as pessoas estão um pouquinho mais alertas para esse tipo de coisa, estão sendo mais inclusivas, estão prestando mais atenção. Mas quando essa atenção não é prestada, isso é tipo um momento atroz, assim. E que na hora, descrevendo assim, tipo, nossa, você está achando triste que você estava lá num grupo de amigos e você não conseguia acompanhar eles saindo porque você não tinha dinheiro? Nossa, que bobagem. Só que quando você entra numa universidade pública, que é de período integral, que você tá lá só pra fazer isso, esse é o seu universo. Naquele momento, especialmente no começo. É o seu universo, é a sua fase de adaptação, e mais do que isso, é o seu sonho. Então você entrou ali porque é o seu sonho, e aí chega um ponto que você fica tipo, porra, esse sonho não era pra mim. E aí demora-se, né, exige-se aí um apoio institucional, um apoio em vários sentidos, para as pessoas poderem permanecer na faculdade, terminar o curso delas, fazer o sonho delas e perceber que é um lugar para elas. Isso é uma coisa que eu sempre falo, não só da universidade, mas da ciência, né? Que é uma das grandes graças de tudo isso aqui, que ela é para todo mundo. Então, uma vez eu fiz uma live que se chamava Pergunte a uma Cientista, que tinha duas mulheres cientistas falando, e aí eu estava sendo mediadora, e uma pessoa perguntou, né, para essas mulheres cientistas como fazer para não sentir a síndrome do impostor, né, de você não achar que você está num lugar que você não devia. E, cara, é que não existe nenhum lugar que alguém não deva estar por questões de dignidade, não existe nenhum lugar que alguém não seja digno de frequentar, que alguém não seja digno de estar. E é isso, e é ter essa noção. Todo lugar é um lugar pra você, desde que você queira estar nele, né? Obviamente que eu não tô falando que as pessoas têm que passar por situações ruins, não é esses lugares que eu tô dizendo. Mas a pessoa sentir que ela não pertence a um lugar porque ela é uma fraude, cara, todo mundo pode pertencer a todo lugar, sabe? Todo mundo são só pessoas, sabe? E as pessoas têm esse direito. E é isso, mano. É difícil. Mas é uma coisa que as pessoas precisam se apropriar. Então, fazer valer essa permanência estudantil, lutar por essa permanência estudantil e ter essa noção de que é um direito e que você está no lugar que você deve estar, você tem o direito de estar aqui tanto quanto todo mundo. E isso é uma coisa que demora para as pessoas pegarem esse pertencimento, é uma coisa que machuca. Só que uma vez que você pega, é uma coisa que não tira-se mais de você. Então agora, para alguém fazer eu sentir que eu não tenho que estar em algum lugar que eu tô, a pessoa tem que se esforçar muito. E é isso. Enfim, acho que a gente encerra aqui. Informem-se sobre a permanência se vocês precisarem, defendam a permanência, vocês sendo usuários dela ou não, compreendam a permanência. Recomendo aí que se estude alguns aspectos também sobre como é feita a nossa sociedade, porque tem aquele mito também, né, da meritocracia, que é só você se esforçar.
E, tipo, o esforço é uma coisa importante, mas não é só sobre isso, né? E aí tem muita gente que não entende isso, que joga muito nas costas da pessoa, que fica aquela coisa de tipo, olha, você que tá se fazendo de coitado, você que não quis ir atrás da coisa que você não sabia que você precisava, porque você vive em outra face do mundo, que foi negligenciado e que ninguém te informou porcaria nenhuma. E você não pode exigir isso de alguém. E é isso aí. E também, não esqueçam de divulgar isso. Coisas que vocês aprenderam nesse episódio, passem pra frente. Isso é muito importante, chegar essas informações nas pessoas. E se vocês não aprenderam nada com esse episódio, vocês estão vivendo numa bolha. Passa pra frente mesmo assim essas informações. Isso é uma coisa que pode fazer a diferença na vida de alguém. E é isso aí. Não deixe de entrar no lugar porque é difícil. E depois que você entrar nesse lugar, não deixa de abrir portas para os próximos. Porque às vezes é difícil mesmo estar aqui. E a gente tenta facilitar para o próximo, sabe? E isso é o que faz quem devia estar aqui, tá aqui. E a gente devia estar aqui, você devia estar aqui. Isso aqui é tudo nosso. E é sobre isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou até o final. Tchau! E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @poracaso.cast. Te vejo na próxima.